Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Ângela de Santana e aqui você encontra casos criminais verídicos o tempo todo. Neste vídeo, gente, eu vou trazer para vocês o caso de Jesse Michael Anderson. O Jesse, ele foi assassinado junto com um notório serial killer e canibal chamado Jeffrey Dahmer. Os dois estavam cumprindo pena na mesma penitenciária de segurança máxima quando eles foram colocados para fazer uma faxina no banheiro da academia da penitenciária. E houve uma discordância entre eles, entre os três, que foram o Christopher Scarver, o Jeffrey Dahmer e o Jesse Anderson. Então, quando eles começaram na limpeza do banheiro, eles ficaram alguns minutos sem supervisão, só os três. Então, eles começaram a discordar ali dos detalhes da limpeza. Então, foi quando o Christopher pegou uma barra de peso e bateu com ela várias vezes na cabeça do Jeffrey Dahmer e partiu para cima do Jesse Anderson e fez a mesma coisa. O Jeffrey Dahmer morreu algumas horas após e o Jesse Anderson ainda sobreviveu através de aparelhos por 2 dias. Depois ele veio a falecer. Também, esse caso do Jesse Anderson ocorreu praticamente na mesma época dos crimes em séries cometidos pelo Jeffrey Dahmer. Inclusive, eu tenho esse caso criminal no canal. Eu quero aproveitar agora e convidar você a se inscrever no canal, a deixar o seu gostei, compartilhar, comentar, tocar no sininho. Então, gente, esse caso é bizarro e tem um ditado que diz: quem com ferro fere e com ferro será ferido. E tem um outro que se diz: a que se faz, a que se paga. Não sei qual dos dois se encaixa melhor nesse caso que eu vou contar para vocês. O Jesse Michael Anderson nasceu em 3 de maio de 1957 numa cidade chamada Albans, em Illinois, nos Estados Unidos. Ele veio de uma família grande, de 5 irmãos. Quando, por volta de 10 anos, o pai dele faleceu de um ataque cardíaco. E, passado um tempo, a mãe dele voltou a se casar. Ele não se dava muito bem com o padrasto. Ele teve, durante o período de juventude e de adolescência dele, alguns delitos. Ele cometeu alguns delitos, como assaltar o padrasto dele, sabe? E cometeu pequenos delitos, nada grave, sabe? Na época da juventude dele. Quando ele terminou o segundo grau, ele mudou de cidade. Mudou para Cedar Brooks, em uma região de Mohawk, no estado de Wisconsin. O Jesse, ele continua os estudos dele. Em 75, ele terminou o ensino médio. Ele começou a faculdade, a universidade.
ele começou a fazer o curso de administração de empresas. Então, ele conheceu a primeira esposa dele, a Deborah. E eles ficaram casados de 80 a 84. Eles se divorciaram. Em 85, ele terminou a faculdade dele e casou-se com Bárbara e Lynch. Então, eles tiveram 3 filhos, 3 crianças. E eles estabilizaram ali. Ele estava trabalhando muito bem sucedido no negócio dele, no comércio, muito bem relacionado socialmente. O Jesse Anderson era tesoureiro do Lions Club. Ele trabalhava como voluntário na igreja católica chamada Divina Palavra. Eu nunca ouvi falar dessa igreja. Primeira vez foi nesse caso, porque geralmente a igreja católica tem nome de santo, né? Essa não, essa tem o nome da palavra, Divina Palavra. E também ele tinha quase conseguido ser eleito, foi por pouco, a conselheiro da prefeitura da cidade. Então, ele era muito bem relacionado, muito bem respeitado na cidade dele. A Bárbara, ela saiu do trabalho dela, sabe, e ficava em casa cuidando das crianças. Ela ficava por conta da casa e das crianças. Então, é assim, ele era uma pessoa totalmente bem vista, benquista dentro da sociedade. E assim, o casal, aparentemente, todos viam um casal muito bem relacionado. Carinhosas, crianças todas, todas muito bem educadas. O Jesse Anderson foi numa loja de esporte e pescarias, essas coisas, e comprou uma faca de cabo vermelho. Passado uns dias, umas semanas, ele foi ao shopping de, da cidade e avistou 2 adolescentes. Esses adolescentes estavam preenchendo formulário para trabalho, para arrumar trabalho. E o menino, ele estava usando um boné do time de basquetebol de Los Angeles Clippers. Então, ele aproximou da mesa e falou: Olha, vocês estão procurando emprego? Estão preenchendo isso aí para trabalho? Eu também estou procurando. E faz parte da minha entrevista que eu estou fazendo agora, eu comprar alguma coisa aqui fora. Então eu saí com essa tarefa da entrevista, uma dinâmica. Você poderia me vender esse boné seu por $20? Aí o menino, que era um garoto de 18 anos, que estava com a namorada dele, Tommy Myers, e a namorada dele. Então ele pensou, eu comprei esse boné por $14, né? Eles estavam sentados na praça de alimentação preenchendo esses formulários. Ele estava
praticamente sem dinheiro. Então, o Anderson, o Jesse Anderson, foi bem convincente. Ele falou: "Tá ok, eu vendo para você." E vendeu, ele passou para ele os US$ 20 e ele levou o boné. Os dois foram para os restaurantes do shopping, né? Eles já estavam na praça da alimentação e gastaram o dinheiro ali mesmo. No dia 21 de abril de 1992, o Jesse Anderson convidou a esposa dele, a Bárbara Anderson, para os dois irem ao cinema, jantar fora para ela sair, distrair, sabe? Eles ficarem juntos um pouco. Então ela ficou toda feliz, falou: ok, então vamos. E ela se arrumou e eles saíram de casa e foram para o cinema e foram jantar num restaurante do shopping. Só que esse restaurante não fica dentro do shopping, ele fica do lado de fora do shopping. Então, eles ficaram ali um tempo. Quando foi por volta das 10 horas, eles saíram do restaurante. E no estacionamento do shopping, ele esfaqueou a Bárbara. E depois ele se esfaqueou 4 vezes. 4 golpes de faca ele deu, sendo que um foi superficial. Os dois, aí ele conseguiu, chamou a polícia, falou que eles tinham sido atacados, roubados no estacionamento do shopping. A polícia chegou, tentou, conversou com algumas pessoas que estavam lá, mas ninguém tinha visto nada daquilo que tinha ocorrido. Então, ele perguntou para ele como que era, quem foi, que se ele chegou a ver. Ele falou assim: vi sim, foram 2 homens negros. E eu quero te dar esse boné que eu consegui arrancar da cabeça de um dos assaltantes. A Bárbara, ela estava muito ruim, muito mal, muito ferida. Ela foi levada para o hospital e ele também foi para o hospital. E chegando no hospital, a Bárbara já foi pro coma, ela já entrou em coma, sabe? E ele teve uma ferida que foi superficial, ele foi embora 2 dias depois, ele já estava dispensado do hospital. Então, a polícia estava, sabe, sem saber o que fazer, porque esse crime ocorreu na mesma época do crime do Jeffrey Dahmer. E o Jeffrey Dahmer, ele assassinou 17 adolescentes, sendo que a maioria dos adolescentes eram negros e gays, entre jovens e adolescentes. E a comunidade estava gritando por justiça. E a polícia de Mohawk estava em más lençóis. Muitos já tinham sido dispensados, outros estavam respondendo processo por causa da falha, do erro enorme que a polícia tinha cometido no caso de um menino de 14 anos, que foi vítima do Jeffrey Dahmer, que ele tinha conseguido sair do apartamento do Jeffrey Dahmer
Ele estava nu e ele encontrou com três meninas que viram que ele estava mal, ele não conseguia se explicar, ele não conseguia falar devido às drogas que o Jeff Dahmer tinha injetado nele. Os policiais chegaram junto com o Jeffrey Dahmer e eles levaram o menino de volta para o apartamento do Jeffrey Dahmer, onde ele foi assassinado pelo Jeffrey Dahmer. Foi um erro que a polícia cometeu, entre muitos erros que foi cometido nesse caso criminal do Jeff Dahmer, serial killer e canibal. A comunidade, tá, a polícia estava muito mal vista, sabe? Uma cobrança muito grande em cima deles. Eles fizeram uma investigação minuciosa no local, com as pessoas que estavam lá no momento, que poderiam ter visto, pessoas do restaurante, pessoas do shopping em geral. Mas eles não conseguiram nada. Ninguém tinha visto esses homens e ninguém tinha visto o que aconteceu. Então, o que os assaltantes, os assassinos tinham deixado para trás era somente o boné e a faca. Uma faca especial de pescaria. Então, eles já não tinham com evidências, sabe, de, de nada. Então, o que é que eles fizeram? Eles soltaram o caso na mídia, na televisão. Aí foi um frisson na mídia, sabe, a televisão, os jornais começaram a falar que existia uma gangue de negros e que estavam atacando os brancos. Sabe que um casal branco tinha sido atacado e morto no estacionamento do shopping e fizeram um, um alarde total, sabe, desse caso, junto com outro caso que estava ocorrendo na mesma época do Jeffrey Dahmer. E aí eles fizeram até um desenho, sabe, com o casal sendo atacado por dois negros. Ele descreveu para os policiais como eram. Eles fizeram o retrato falado do, dos homens, né? E foi divulgado. Então, quando eles viram que não ia ter outra alternativa a não ser mostrar o que eles tinham de evidência para conseguir elucidar esse caso. Então, eles mostraram na televisão o boné e a faca. Então, quando o Tommy Miles estava na casa da namorada dele, ele estava assistindo um programa de televisão e a apresentadora estava falando sobre esse caso, o caso do assassinato no estacionamento do shopping, né, que estavam procurando por dois homens negros. E então ela foi e apresentou primeiro a faca, foi mostrada, e depois o boné. Então, quando ele viu o boné, ele falou assim: esse boné é meu, é o meu boné. Então, o que que ele fez? Ele ligou para a polícia, sabe? Ele falou assim: olha, o boné que vocês mostraram aí na televisão, que eu vi na televisão, ele é meu,
sabe? Então a polícia falou para ele, falou assim, olha, você tem que vir aqui então, na delegacia, para você dar os pormenores para gente. Então ele ficou muito nervoso, falou, como meu boné foi parar numa cena de crime? Falar que, né, que a pessoa que, o assaltante estava com o meu boné. Ele queria entender aquilo. Então, gente, ele ligou para a mãe dele e a mãe dele ficou atônita. Falou assim, não conta para a polícia que esse boné é seu. Você me falou, mãe, eu já contei. Aí eles foram, toda a família, para a delegacia. O homem contou para os investigadores o que tinha acontecido. Falou assim: olha, teve um senhor que me comprou esse boné por US$ 20 no shopping ontem. Então eles mostraram, ele descreveu o homem para eles, como era o homem, que era calvo, mais ou menos a idade, que era branco. Então, a polícia viu que os detalhes que ele falou eram do Jesse Anderson. Muito bem. Eles ficaram, o Tommy, mesmo contando a história e os investigadores vendo que o que ele estava falando era verdade, que ele não estava mentindo, ele fez todos os tipos de exames de DNA, de saliva, cabelo, sabe? Cabelo do boné, de todos os tipos de exame. Ele foi uma bateria de exames de DNA que ele fez. E é, o, aí o homem. Não, peraí. E o homem da loja de esportes e pescas que vendeu a faca para o Jesse Anderson também ligou para a polícia. Ele contou para a polícia que o Jesse Anderson tinha ido à loja deles umas semanas antes, atrás do crime, e que teria comprado a faca. Sabe que eles lembram bem, porque essa faca é uma faca de pesca do Cabo Vermelho. Então, a polícia foi investigar e descobriu que na loja, lá na cidade, sabe, um único lugar onde vendia aquele tipo de faca era lá. Naquela loja não tinha como outra pessoa ter comprado a faca. Então, eles descobriram também uma carta, sabe, onde a Bárbara relata que ela estava segurando uma das crianças dele no colo e que ele arremessou uma faca nela. E que eles tinham feito uma viagem há um mês antes do assassinato para Jamaica e que ela tinha se sentido miserável naquela viagem, que foi terrível, que o Anderson havia humilhado ela de todas as maneiras, que ela se sentiu uma miserável. Então, eles não estavam indo bem no casamento. E começaram a aprofundar mais a investigação e descobriram que a Bárbara tinha um seguro de US$ 300.000 e que há um mês antes do crime ele tinha consultado a seguradora para ter informações a respeito do valor, sabe, das apólices. Então,
a polícia acusou ele, sabe, como suspeito do crime de ter assassinado a esposa dele. Ele foi preso no dia 29 de abril, sabe, a polícia permitiu que ele fosse. Logo depois do funeral da esposa dele, ele foi preso, da Bárbara. E então ele teve o julgamento dele, né? Ele foi condenado à prisão perpétua, sabe, pelo crime que ele havia cometido. E ele foi parar na penitenciária de segurança máxima chamada Colômbia, na mesma penitenciária onde estava o Jeffrey Dahmer. E foi onde ele foi morto, ele e o Jeffrey Dahmer foram assassinados. Não sei dizer se foi se foi certo ou se foi errado. O Christoph Scover, o, o colega de penitenciária que fez a mesma, que estava na mesma penitenciária deles, ele foi julgado, teve o julgamento dele e ele cumpriu pena. Eles disseram que ele era um esquizofrênico. Depois que ele feriu os dois, o Jeffrey Dahmer, o Jesse Anderson, ele voltou para a cela dele e esperou que o guarda penitenciário chegasse e falou para ele, falou, olha, eu matei o Jeffrey Dahmer e o Jesse Anderson. Por que Deus me mandou fazer isso? Mas o que se fala é que os os dois assassinos, o Jeffrey e o Jesse Anderson, todos dois se envolveram com o racismo, né? Todos eles, um assassinou negros e o outro acusou, mentiu, né, a respeito dos homens negros. E na época desse crime do Jesse Anderson, muitas famílias foram atormentadas, sabe, com a polícia investigando, sabe, procurando culpados. E, na verdade, tinha sido ele, né, o assassino. Ele, como ele era muito bem relacionado, o Jesse Anderson, né, ele era um tesoureiro do Lions Club, ele já tinha se divorciado uma vez, né, divorciar uma segunda vez, né, não ia ser uma coisa legal para ele, ele ia ficar com uma manchinha, né? Imagina, tão bem relacionado, tão bem sucedido, né, ter um segundo divórcio não ia ficar bom, principalmente que ele estava querendo seguir aí a política, né? Então era preferível simular um assalto, né? No estacionamento aberto, aos olhos vistos, né? E acusar os dois negros, né? Numa região racista. E ele foi muito mal sucedido, né? Então, gente, é isso. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.